Eu tenho uma pergunta para você um pouco polêmica. Ai, meu Deus. Você é uma mulher na posição de liderança, né? E a gente sabe que a nossa sociedade, ainda mais no Brasil, Estados Unidos, enfim, outros aí, ainda é mais patriarcal, onde homens que assumem mais posições de lideranças, né? Você teve algum tipo de episódio, etc., que a sua liderança foi testada só por você ser mulher? E que dicas que você dá para a sociedade e para outras mulheres que querem ser líderes ou estão em posição de líderes, que possa melhorar a questão de postura para que elas não sejam vistas como infantis, mimizentas, porque chora quando recebe um feedback, alguma coisa nesse sentido. Porque homens não choram, né? É a mesma coisa. E se a mulher chora, ela é vulnerável. Não, exatamente. É mais pela polêmica da coisa mesmo. Legal. Eu adoro esses temas, assim, inclusive, a gente tem dentro da Ambev, a gente tem alguns cursos que falam sobre liderança feminina. Porque aí entra no ponto que eu falei no início. Eu tive sorte lá atrás por entrar numa empresa que eu me identifico com a cultura. Mas tem outro ponto, assim, hoje eu tô numa empresa que ela valoriza muito a liderança feminina. Então isso, de certa forma, é muito bacana. E a gente, eu acho que como empresa, assim, a gente sente essa responsabilidade também de ser quase que pioneira, não diria pioneira porque não é a palavra certa, mas assim, a empresa que fomenta. A empresa que fomenta isso pelo nosso tamanho e pela nossa responsabilidade pelo tamanho que a gente é. E eu vejo que isso não é só da boca pra fora, assim, a gente realmente vive isso lá internamente. Então isso, de certa forma, me ajudou por um lado. E quando eu vejo umas coisas no mercado, assim, de outras empresas, eu vejo umas bizarrices sem tamanho que eu fico pensando, gente, como é possível isso ainda, sabe? Tanto que quando eu virei head comercial, foi muito vindo do incentivo dos meus gestores. E aí eu entro no fato de eu ter tido sorte de estar numa empresa que valoriza e que me incentivou. Né? E aí eu comecei a simpatizar com a ideia. E aí entra toda essa questão da importância do seu papel. Né? Então, e aí, uma vez que eu virei head comercial, eu falo que eu ganhei mais propósito, né? Eu ganhei o propósito de cuidar de pessoas, porque na posição que eu tava, eu tinha todo um poder pro bom e pro ruim na vida das pessoas, né? Com a liderança que eu tinha, né? O nível de liderança que eu estava. E de inspirar outras mulheres, né? De mostrar para outras mulheres dentro da empresa que era possível chegar lá. E que era possível chegar lá sem precisar se enquadrar num perfil, né? Sem ter que ser, né? Tipo assim, poxa, a pessoa que não chora, a pessoa que né, não tem dias difíceis, a pessoa, né, que às vezes fala de uma forma mais tranquila, que às vezes fala de uma forma mais fofa, digamos assim, né? Que é um pouco do estereótipo feminino que a gente ouve, né? Em um dos cursos que eu fiz dentro da Ambev mesmo de liderança feminina, inclusive, agora eu não vou nem falar o dado, porque eu precisaria estar com o dado aqui para poder falar, mas eu lembro que ele falava algo de que, cara, hoje, quando a gente olha os melhores skills para liderar, eles são do estereótipo feminino. Quando você olha, né, nos últimos anos, assim, quais seriam os melhores skills para liderar, você encontra ele mais no estereótipo, no que a gente chama de estereótipo feminino e não necessariamente no masculino. Então, hoje, quando a gente fala da liderança, né, masculina, todo mundo entende que é o melhor estilo de liderança, mas por quê? Por quê, né? Da onde... Quem colocou isso? Quem que colocou isso, sabe? Então, assim, tem toda essa questão. Também aí, de novo, não vou me aprofundar muito, porque o ideal seria eu ter o dado aqui pra dividir com vocês, mas eu lembro que a gente falava muito disso, assim, sabe? E isso também me fez com que, quando eu assumi essa posição de head comercial, que foi o meu primeiro cargo de liderança, de fato, em vários momentos eu me vi tentando encaixar num perfil de estereótipo masculino de liderança. Dá um exemplo, assim. Tipo assim, sei lá, de chegar e dar uns feedback, assim, pras pessoas, assim, falar com o time do tipo, galera, isso aqui tá ruim. E quase que xingar as pessoas, assim, um negócio muito bruto. Então, eu me sentia quase que na necessidade de fazer isso, só que eu tinha muita dificuldade, porque não é o meu estilo. Não é você, E aí, eu comecei a falar, quer saber? Eu acho que a empresa me botou aqui porque acredita no meu perfil. Me botaram aqui porque acreditam que o meu estilo é o que tá precisando e é o que eu preciso fazer. E aí, a gente entra num ponto de que aí, de novo, eu ganhei com a maturidade de que você ter uma liderança autêntica, sabe? Então, eu acho que uma das coisas que faz com que a sua liderança também dê certo, uma vez que você é líder, é você também parar de querer tentar se enquadrar em padrões que às vezes você finge ser uma coisa que você não é, sabe? Acho que flui muito mais quando você entende o seu perfil de liderança, que você lidera da forma com que você acredita. E aí, de novo, eu tô falando da minha realidade dentro da empresa que eu estou, né? Não necessariamente essa é uma realidade geral, mas eu realmente acredito que, poxa, se te colocaram ali é porque acreditam que
a forma com que você lida com as coisas é a forma que vai ajudar a conduzir o negócio. E muitas vezes não colocou você ali pra você se moldar. É você moldar. Então, era uma coisa que eu senti que foi quase que um movimento de muito isso que você falou, assim. Eu preciso de um perfil assim para que eu molde o que tá vindo para baixo, para que eu inspire outras mulheres, enfim. Então, acho que tem esse papel. E aí, eu acho que foi menos sobre me testar, muito de novo, porque eu tava numa empresa que me deu suporte, que me incentivou, etc, etc. Eu acho que não é a realidade geral. Mas, assim, teve esses percalços e essas coisas que eu fui passando. E muito eu fui descobrindo com autoconhecimento, com maturidade que eu fui adquirindo, né? Enfim, e eu acho que é um pouco disso, assim. Legal.